Igreja, aleluia. Vamos abrir o livro de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 3. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 2 Samuel, capítulo 5, verso 3. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ao rei a Hebrom, e o rei Davi fez com eles aliança em Hebrom. Perante o Senhor, ungiram Davi rei sobre Israel. Amém? Oremos ao Senhor. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, muito obrigado pelo dia, pela oportunidade de todos estamos aqui presente, Pai da eternidade. Convido, Pai da glória, que o Senhor envie o Espírito Santo sobre nós, Pai, esteja conosco aqui nesse templo, Pai da glória. Nos conduza o programa do princípio até o fim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. O livro de 2 Samuel fala sobre o reinado de Davi, quando o Davi foi clamado rei de Judá, após a morte do rei Saul. Mas mais em frente fala sobre como Davi se tornou o rei de todo Israel. E também fala sobre a família do rei Davi e tudo mais. E neste dia, com esse texto, trago-vos como tema: cuidado com a tua bênção. Amém? Qual é o nosso tema? Cuidado com a tua bênção. Qual é o nosso tema? Cuidado com a tua bênção. O Deus escolheu o rei Davi para reinar o rei em geral. Porque Davi, a princípio, ele foi o homem escolhido para substituir o rei Saul. E, portanto, nosso tema diz cuidado com a sua bênção. E eu convido a igreja a entender que quando o Senhor está nos dando a bênção, não é para nós brincarmos com a bênção que Deus nos deu. É para nós termos cuidados, quer dizer, cuidar mais da bênção, para que o Senhor possa duplicar a nossa bênção, mas colocando Deus em primeiro lugar. Portanto, no mesmo livro, no capítulo 11, versículo 3 a 4, diz assim: e enviou Davi e perguntou àquela mulher, e disseram: porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias o Heteu? 4. Então enviou Davi mensageiro e mandou trazer, e entrando ela a ele, se deitou com ela. Até aqui, pude entender que essa parte, o rei Davi não tomou cuidado com a sua bênção. Porque o Senhor não escolheu o rei Davi para que ele possa pecar contra Deus. O Senhor escolheu o rei Davi para reinar o rei todo, mas segundo a vontade do Senhor. Mas o rei Davi pecou. Quer dizer que o rei Davi não tomou cuidado com a sua bênção. Então, portanto, eu peço aos irmãos a ter mais cuidado com a bênção de Deus. Porque quando nós tomamos cuidado com a bênção de Deus, Deus duplica a nossa bênção. Nos torna alguém mais, como pode dizer, é como se fosse alguém superior do que ele antes de ter a bênção do Senhor. Muitos de nós
pedimos emprego ao Senhor. Quando nós conseguimos um emprego, já não vamos à igreja, já não buscamos ao Senhor, já não oramos, já não evangelizamos. Não é isso que o Senhor quer para nós. Se o Senhor te deu a bênção, é para você permanecer na presença do Senhor. Pedir ao Senhor para que Ele possa te usar para que você possa conduzir bem o que você conseguiu e que Deus te deu. Portanto, neste caso, o rei Davi pecou contra o Senhor. E quando nós cometemos pecado com a bênção que o Senhor nos deu, nós sofremos consequências. Podemos pedir perdão, mas haverá consequências. Por isso que nós temos que ter cuidado com a nossa bênção. Qual é o nosso tema, irmãos? Cuidado com a tua bênção. Qual é o nosso tema? Cuidado com a tua bênção. Neste caso, no capítulo 12, verso 7 a 8, diz o seguinte: Então disse Natã a Deus, então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e em ti, eu te ungi rei de Israel, sobre todo Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa do teu senhor e as mulheres do teu senhor em teu seio, e também te dei a casa de Israel e de Judá. E isto é pouco, mas te acrescentaria tais coisas. Quer dizer que o Senhor está repreendendo o rei Davi, porque já lhe deu um rei para ele reinar. Se isso é pouco, Deus irá acrescentar mais coisas. Irmãos, se Deus te deu uma bênção, por exemplo, há pessoas que não conseguem acessar a uma escola para estudar. Você conseguiu sem a ajuda de ninguém. Só foste, se inscreveste, entraste. Não brinque com essa oportunidade. Você pediu emprego, conseguiste. Não brinca com isso, irmão. Porque o Senhor pode te acrescentar mais coisas ainda. Mas se você buscando Ele, permanecer na palavra dEle, colocar o Senhor em primeiro lugar. Irmão, cuidado com a tua bênção. Você pediu uma companheira, não para brincar. Se o Senhor deu, é para ter cuidado com a tua bênção. Não trai, porque é tua bênção. Amém, irmãos? Tipo, neste caso aqui, nós estamos entendendo que Deus repreendeu o rei Davi, porque o rei Davi brincou com a bênção de Deus. Quando nós brincamos com a bênção de Deus, há fortes consequências. Por exemplo, uma das consequências vamos encontrar mais à frente no verso 15 do mesmo capítulo que acabamos de ler. Então, Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e a criança adoeceu gravemente. Quer dizer que Deus mesmo é que feriu a criança. Por quê? Porque Davi é para castigar o Davi. Por quê? Porque o Davi cometeu pecado. São consequências do fruto de brincar com a bênção do Senhor. Quando o Senhor te deu uma bênção, não é para você brincar com a bênção. Aproveite, busque mais o Senhor, peça para o Senhor conduzir, peça para Deus te mostrar mais visão para que o Senhor possa acrescentar mais coisas ainda por cima da bênção que o Senhor te deu. Por essa razão que Deus deu, assim, que o Senhor feriu a criança, quer dizer que
como vou dizer, é mesmo Deus que feriu a criança porque o rei Davi brincou com a bênção do Senhor. E diz que a criança adoeceu gravemente. Quer dizer que é algo que muita gente possa se preocupar. Amém, irmãos? Não se brinca com a bênção de Deus. Não se brinca com a bênção de Deus. Quando nós conseguimos algo que nós tanto desejamos, nós temos que permanecer na presença do Senhor, agradecendo a Deus pela coisa que o Senhor nos deu, buscando o Senhor para que o Senhor possa abençoar e não você esquecer o Senhor. Só porque você conseguiu emprego, já não vai mais à igreja. Já não tem tempo porque estás com emprego. Irmão, não brinca com a bênção do Senhor, porque virá fortes consequências. Você pediu, o Senhor te deu. Aproveite e busque o Senhor. Porque você não pode dizer que eu não tenho tempo, porque estou no serviço. O Senhor que te deu esse trabalho, então busca o Senhor para abençoar, para que o Senhor possa duplicar a tua bênção, irmão. Amém, irmão? Não brinca com a bênção do Senhor. Qual é o nosso tema? Não brinca com a tua bênção. Qual é o nosso tema? Não brinca com a tua bênção. Irmão, cuidado com a tua bênção. E aqui tem uma pergunta. O que acontece quando nós não tomamos cuidado com a nossa bênção? Na verdade, quando nós não tomamos cuidado com a nossa bênção a Deus, vem fortes consequências. Irmão, cuidado com a tua bênção. Quando nós não tomamos cuidado com a bênção do Senhor, vem fortes consequências. Não é brincadeira, é fortes consequências. Deus fez com que a criança, quer dizer, o filho do rei Davi, adoecesse gravemente. Por quê? Porque Davi pecou contra o Senhor, brincou com a bênção de Deus. O rei Davi, se for praticamente, se for para seguir a regra dos reis, o Davi não seria rei. Porque os reis, eles seguem entre famílias. Vem o pai, o filho fica o príncipe, depois sobe para o rei. Mas o Davi era o pastor de ovelhas. Não fazia parte da família do rei Saul. Para Deus tudo é possível. O rei Davi se tornou rei, mesmo não fazendo parte da família do rei Saul. E o Davi vem brincar com a bênção do Senhor. Irmão, não brinque com a tua bênção. Não brinque com a bênção que Deus te deu. Nós choramos muito. Vamos à igreja, estamos sempre com problemas. Irmão, permanece na presença do Senhor. Para Deus tudo é possível. Se rei Davi, que não era da família do rei Saul, se tornou rei, é porque o Senhor sabe o propósito que Ele tem contigo. Permaneça na palavra do Senhor. Se você prega hoje, continua pregando. Ora, continua orando. Tens tempo disponível para trabalhar na obra do Senhor? Trabalhe. A bênção que o Senhor te deu. Tens pais que te ajudam. Faça o que, como posso dizer, o que lhe faz feliz. Se ele é religioso, é cristão, siga os passos dele. O Senhor vai te conduzir. Amém, irmãos? Cuidado com a tua bênção. E aqui também tem mais uma questão de o que tenho que fazer para ter cuidado com a minha bênção. Já que o nosso tema é cuidado com a tua bênção, né? O que tenho que fazer para ter cuidado com a minha bênção? Para ter cuidado com a tua bênção,
temos que buscar a Deus, louvar a Deus, partilhar a palavra de Deus, pedir perdão onde nós cometemos erro, pois nós somos humanos, nós falhamos, mas peça perdão a Deus. Confessa o seu pecado que você cometeu, pois o Senhor vai ver, Ele reconheceu o seu pecado. Para nós termos cuidado com a nossa bênção, temos que louvar, orar constantemente, participar na campanha de evangelização. Estamos na escola, pregar o Evangelho. Estamos no trabalho, pregar o Evangelho. Buscar os irmãos que estão perdidos. Há irmão que era forte na oração. Depois de passar um tempo, começou a desafastar. Você não lhe olha, irmão. Vai lá. Aconselha a voltar a Deus. Portanto, trago hoje como tema, como primeiro ponto e único ponto, buscar a Deus. Convido mais uma vez, irmos no livro de Salmo, capítulo 51, verso 4 a 7. Diz assim a palavra do Senhor: contra ti somente pequei, e fiz os que teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto, me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. É o rei Davi pedindo perdão a Deus, confessando o seu pecado a Deus. Quer dizer que o rei Davi reconheceu que o que ele fez não é da vontade do Senhor. E ele percebeu que não era isso que o Senhor quis para ele, de ser rei, depois fazer o que ele quiser. É para reinar, permanecer na palavra do Senhor e seguir segundo as suas ordens e não fazer o que você quiser. Há pessoas que logo que conseguiu já emprego, acabou. Esquece Deus. Caiu salário com os amigos, vão bebendo, fazendo coisas que Deus não agrada. Irmão, cuidado com a tua bênção. Deus é onisciente, sabe de tudo, vê tudo, está em todos os lugares da nossa vida. Nós podemos nos esconder perante os pastores, os irmãos aqui da igreja, mas Deus está a ver tudo. Portanto, se você pecou contra o Senhor, se Deus te abençoou com um emprego, irmão, não brinca com a bênção do Senhor. Valorize e peça para o Senhor conduzir. Amém, irmãos? Qual é o nosso tema? Cuidado com a tua bênção. Palavra do Senhor.